Paz e bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com cada um de nós. E hoje eu queria partilhar com você, como nós estamos partilhando, sobre passagem bíblica, Nós estamos vivendo o mês de setembro, e o mês de setembro é um mês dedicado à palavra de Deus. A leitura da palavra, não, porque às vezes a gente pensa que é só no mês de setembro que nós devemos ler a Bíblia. Não, a Bíblia é para ser lida todos os dias, mas a igreja tem, o mês de setembro é dedicado, à palavra de Deus. Por isso que você chega no altar, ali no presbitério, você vê a palavra em destaque, uma Bíblia, alguma coisa ornamentada, para dar destaque, querem dizer que nós estamos celebrando o mês da Bíblia, E nós estamos já finalizando também o mês de setembro, Que é o mês da Bíblia também. Então você que está ao vivo com a gente agora, que você possa comentar ou então compartilhe, Compartilhe para que outras pessoas possam, assistir, participar desse momento comigo, com você. Seja evangelizador compartilhando, tá bom? Tá certo? Então, é aquilo. A palavra de Deus é o alimento que nos fortalece. Jesus diz uma coisa interessante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia foi escrita, A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens espiritual, Quem fez a tradução da Bíblia foi São Jerônimo. A Bíblia tem 73 livros, a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia que nós usamos, eu uso, Nós usamos essa Bíblia que tem 73 livros, Que começa no Gênesis e termina lá em Apocalipse, O Gênesis fala, do povo, vem os profetas, vem tudo, vem a história, o nascimento, vem... Aliás, a Bíblia é um livro muito completo, meu irmão. A Bíblia se atualiza a cada leitura que você faz. Isso é uma coisa impressionante. Você lê o versículo hoje, amanhã você vai ler, pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhando profundamente na leitura da pessoa, naquilo que Deus faz. A Bíblia, eu sempre digo, que é a carta de Deus falando para nós e o manual de instrução também, onde mostra como devemos prosseguir, caminhar, nesta vida. Como é que eu devo caminhar nessa vida? A Bíblia me orienta. Com quem eu devo viver, como devo comunicar, com quem eu devo participar, Então, vá compartilhando, tá certo? Para que outras pessoas possam entrar, e eu peço isso por você, porque você que entra pode compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas lá do seu Facebook, tá bom? Ou em na página também, compartilha. Ou no YouTube, você vai compartilhando. Interessante, voltando para a Bíblia, quando a gente descobre essa leitura no início, às vezes a pessoa acha tão difícil, é tão difícil, porque a Bíblia é inspiração divina. Então é preciso que a gente peça ao Espírito Santo para nos conceder sabedoria e também pela luz da igreja, naquilo que a igreja fala, naquilo que ela diz. Porque a Bíblia, ela foi escrita, sim, para nós, mas nós temos que ter alguma coisa mais. E a igreja nos fala, A igreja nos mostra a verdade, a igreja nos adverte nos momentos que é para advertir. Por isso devemos ter a Bíblia em mão para ler, claro, Não é só eu ter a Bíblia e guardar no canto lá como reserva, como
um livro qualquer, não. A Bíblia não é um livro de história, de romance, não. A Bíblia é Deus falando para o seu povo. É Deus se comunicando com o seu povo. É Jesus falando conosco. Por isso que nós citamos a Bíblia orante ou Lexio Divina, que é exatamente isso. Fazer da leitura uma reflexão orante da palavra. Rezar na palavra. Isso vai fortalecendo a gente. Você, meu irmão, que vai entrando, compartilhe. Se você quiser digitar alguma coisa, pedir oração, sabe que eu rezo por todos aqueles que pedem orações, certo? Então, lá na carta de São Pedro, se eu não me engano, se não falha a memória, vai dizer assim, que a Bíblia é inspirada, é inspiração de Deus. É inspiração, é escrita, é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente não podemos interpretar a Bíblia do meu querer, do meu jeito. Não. Do jeito que o Espírito Santo fala, do jeito que o Espírito Santo quer que a gente fale. Por isso que eu repito dizer, todas as vezes que você for ler a Bíblia, invoca a Trindade Santa, faça a sua oração e peça ao Espírito Santo de Deus que ilumine o seu coração, que lhe dê a sabedoria e o dom do entendimento para compreender aquela leitura. É importante a gente fazer isso. E aqui eu quero pedir ao Espírito Santo que conceda essa sabedoria a mim e a você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu peguei a passagem lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. O título da leitura, na Bíblia da Ave Maria, diz assim: comunhão na oração, né? Uma comunhão. E o que é uma comunhão? É quando eu estou em comunhão com alguém, né? Estou concordando, mas entra em comunhão. Tem uma frase que um Papa dizia, que a igreja deve ser afinada como um instrumento musical. Se são 7 cordas um violão, 6 cordas um violão, se uma desafinar, a nota fica desafinada. Então devemos estar afinadíssimo naquilo que a igreja vai nos falando. Porque a igreja é aquela portadora da missão, do anúncio do Evangelho, através do Papa, através dos bispos, através dos párocos, através dos diáconos, da hierarquia da igreja, né? E nós, como os leigos, né, fazemos parte desta missão de anunciar pela graça do santo batismo.
pela graça do batismo que nós recebemos. Quando você é batizado, o padre que te batiza, ele coloca óleo bento, né? O óleo sobre a tua testa, a fonte, e sobre o teu peito, ungido. Depois ele faz a oração, em seguida, na frente, ele vai colocar água sobre você, e depois você acende a vela do Ciro Pascal, né? Existe toda uma liturgia, né? Uma parte litúrgica dentro da celebração do batismo. É aonde eu e você se torna cristão pelo batismo. Sem o batismo, eu sou uma criatura, né? Pelo batismo, diz a palavra de Deus lá em Filipenses, em Efésios, que somos criatura, né? Pelo batismo eu me torno filho de Deus, colaborador da missão evangelizadora. Eu colaboro com a missão evangelizadora. E devemos colaborar. E devemos participar. E devemos ajudar na missão. Porque essa missão pelo batismo que você assumiu, que recebeu, você daí em diante, você assume a missão de Cristo para anunciar a boa nova com amor, com carinho, com dedicação. A Santa Mãe Igreja, né? A Cristo Jesus, ao coração de tantos homens e mulheres que precisa urgentemente conhecer Cristo. Conhecer, né? Para que Deus se revele, se manifeste ao coração de tantos irmãos e irmãs. Por isso é tão importante, meu irmão. Por isso São Paulo vai dizer: ai de mim se eu não anunciar a boa nova, se eu não evangelizar. Ai de nós se nós não falar desse amor, se nós não anunciar essa palavra por todos os meios que são proporcionados para nós. Hoje nós temos uma grande gama para poder anunciar a boa nova, porta a porta, de casa em casa, né? Aonde você se encontra no trabalho, através das plataformas, né, das redes sociais. Tudo são meios, meus irmãos. Um abraço ao Raimundinho, reconheci aqui pela foto. Não sei as outras pessoas. Raimundinho, coloca uma okzinha aí, coloca uma mensagenzinha. Tá certo? Se tá tudo ok. Então, é isso que devemos fazer, meus irmãos. Deixar que essa palavra de Deus, a palavra de Deus, seja a luz que irá iluminando o nosso espaço no dia a dia. Se nós entendêssemos como é importante a leitura da palavra de Deus, todos os dias a gente lia um versículo bíblico. Todos os dias. Não só no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas todos os dias das nossas vidas, pudesse partilhar, rezar, ler a passagem, a Bíblia. E ao ler a Bíblia, meu irmão, existe uma coisa fundamental que a gente tem que fazer, chamado estudo bíblico. Você vai lendo e vai escrevendo aquilo que Deus vai falando para nós, vai nos orientando, que vai trazendo para nós o que Deus quer trazer para nós no dia de hoje. O que Deus quer trazer para você, eu não sei, mas talvez o que Deus está trazendo no meu coração, talvez seja alguma coisa que você precisa ouvir, né? Então vamos lá? Então, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: nós, porém, sentimos-nos a obrigação de intercessivamente
da graça de Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, queridos amados de Deus. Olha o que São Paulo fala. São Paulo falando aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele vai dizer que diante da grandeza do amor do Pai, da graça a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque nós somos amados de Deus, nós somos queridos por Deus, nós somos escolhidos por Deus. No livro de Isaías e nos Salmos, vai dizer que Deus teceu você no seio da sua mãe, que Deus lhe escolheu para que você viesse, para você participar da glória de Deus, né? Deus te formou no seio da sua mãe, né? E muitas vezes nós não temos essa noção de realidade. Se nós analisar cientificamente, né, quantos espermatozoides é lançado dentro da mulher para engravidar? E Deus tira um ou dois, né? Tem até parto que chega mais. Mas Deus escolhe aquele exatamente porque Deus queria aqueles foram escolhidos por Deus. Então você não é simplesmente uma pessoa qualquer. Você não é, pode alguém dizer, porque nós temos no nosso redor de nós pessoas que gostam, que têm prazer de nos rebaixar, né? Dizer que a gente é inferior, que a gente não consegue, que a gente não vence. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa palavra, que você é o vencedor, que você é o vitorioso, porque Jesus te trouxe, te formou no seio da tua mãe. Por isso, meu irmão, que eu quero dizer uma coisa para nós, para mim e para você. Nós não podemos ir pela onda de tantas pessoas que são contrárias. Muitas vezes a vida, porque a vida é dom de Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem deu direito a nós para dizer quem vive e quem não vive? Quem deu direito a mim, a você, de julgar o próximo? Deus nunca deu esse direito de julgar ninguém. Só Deus pode fazer esse julgamento. Nós devemos sim amar e evangelizar, mas julgar não podemos. O julgamento pertence ao Senhor. E a palavra de Deus diz, da mesma forma que tu for julgado, que tu julgar, tu também serás julgado. Meu irmão, por isso que devemos ter esse cuidado de apontar, descriminalizar. Saiba que cada irmão batizado, cada ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem do Criador. É a imagem desse Deus presente nas nossas vidas. Através do irmão da irmã. Mas existe aquele irmão chato, xarope, como dizem, né? Sim. Para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha humildade, para que a gente se converta. Deus permite que esses irmãos estejam ao nosso lado, para que a gente possa ter postura de cristão. E a postura de cristão é aquilo que Jesus vai falar lá em Mateus, capítulo 5, na carta magna de Jesus Cristo, na bem-aventurança.
quando ele vai dizer uma coisa muito grandiosa para nós, ele diz assim, né? Alegrai-vos quando for perseguido, caluniado por causa do meu nome. Está vendo? Então, é isso que Deus quer de nós, meu irmão. Deus quer que nós vivemos diante dessa graça, diante da leitura da palavra de Deus, mas praticando ela, vivendo a palavra. Eu não posso simplesmente dizer uma coisa e falar e viver o contrário. Seria um contra-testemunho, né? Olha o que diz Jesus, vai dizer. Aquele que escandaliza desses pequeninos era melhor que amarrasse uma pedra de moinho e pulasse dentro do mar. E o que era uma pedra de moinho? Era um anelzão todo feito de cimento grande para passar sobre cima das uvas para produzir vinho. Para machucar as uvas, para dali sair o sumo do vinho. A pedra de moinho. Uma coisa muito pesada. Né? Por quê? Porque Deus quer que a gente seja sinal vivo do Cristo para muitos irmãos e irmãs, para muitas pessoas. Você quer comprar, você deixa para semana. Muitas pessoas, né? Para que Deus possa derramar a sua graça, a sua bênção. Para que Deus fortaleça o nosso coração, a nossa vida. Né? Para que Deus encha o nosso coração de paz, de alegria, de fé, de fortaleza, de harmonia, de entrega. No coração de Jesus. Voltando à leitura, meu irmão. Foi a irmã, né? Chegou aqui perguntando se passaria aqui fazer uma limpeza, deixar para a semana. Isso é bom, né? Olha o que diz lá, continua dizendo, né? A leitura continua dizendo assim. Quando ele vai dizer para nós, porque desde o princípio escolheu Deus para vos dar a salvação. Deus escolheu desde o princípio, desde o início, para nos salvar, para nós alcançar o céu, para nós alcançar a pátria celeste, para nós alcançar o reino de Deus em nossas vidas. E já precisa começar aqui, preparando esse reino aqui, meu irmão, minha irmã, né? Compartilhe. Precisa que nós comecemos a entender esta dimensão que Deus quer para mim e para você. E ele diz mais, pela santificação do Espírito Santo, a salvação. Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito Santo e pela fé na verdade. Olha o que Deus vai dizer. Que o Espírito Santo santifica, que o Espírito Santo muda, que o Espírito Santo transforma. E a fé, meu irmão, a fé é algo sólido, base, é a base da nossa caminhada. Sem fé, nós não vamos a canto, nós não chegamos a objetivo nenhum. Porque pela fé que Abraão saiu da sua terra, do seu cantinho, e foi para uma terra prometida por Deus. Pela fé que Nossa Senhora acolheu, deu sim, acreditou na graça e no poder de Deus. Pela fé, eu acredito que Deus está presente na tua vida e na minha vida. Pela fé, eu creio que Jesus
nos cura, nos liberta. A fé, meu irmão, é uma coisa grandiosa. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios, vicie o bom combate da fé de São Paulo, lá em Efésios ele vai dizer, pela fé nós vencemos o mal. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, não só agora nesse período, mas todos os dias da nossa vida é importante nós refletir a leitura da palavra. E hoje, meus irmãos, quantas pessoas têm a liturgia diária? A liturgia diária é uma liturgia organizada com a primeira leitura, com a segunda leitura, com o salmo, com prece, com tudo. Que você, durante um período de tempo, não sei se é 3 anos, né? Que você, pela leitura da palavra de Deus, lendo todos os dias na liturgia, você consegue ler a Bíblia toda, né? Como é bom, né? A gente saber que eu acompanhando a leitura, através da liturgia diária, eu vou ler a Bíblia durante um período de 3 anos e pouco, né? Talvez você não soubesse disso. Para você ver como a igreja, ela nos proporciona meios grandiosos de santificação. Me lembro da frase de Santo Agostinho, quando ele vai dizer que a mão do sacerdote é que nem o útero de Maria gera Cristo para nós. Assim como Nossa Senhora gerou Cristo no seu seio, no seu ventre, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, na nossa vida, caminhou, realizou milagres e prodígios, alimentou os famintos, curou os leprosos, foi sinal de contradição para muito, porque Deus é sinal de contradição, Jesus, porque Deus fala uma coisa, nós queremos viver outra, né? Então a igreja traz essa beleza para nós. Meu irmão, quando Santo Agostinho vai dizer que assim como o útero de Maria gera Cristo, assim como a mão do Padre gera Cristo para nós, assim como o útero de Maria. Saiba de uma coisa, nós devemos saber disso, compreender o párocto, o padre. Ele traz Cristo para nós. É incrível, é uma coisa, é fé, é graça, é milagre de Deus. Talvez você pense, todo dia um milagre, e Deus está te dando um milagre todos os dias, quando você comunga Jesus Cristo. Grande milagre da transubstanciação, não sei dizer a palavra correta, mas é mais ou menos por aí. Acho que deu para você entender. Transforma o pão no corpo, o vinho no sangue de Cristo. Mas tem a palavra certa, é porque não dá para mim pronunciá-la. Certo? Mas você sabe. Importante que você sabe. A outra coisa interessante é que quando o padre absolve o pecado da pessoa, aquele pecado é apagado. Quando ele diz, né, diante do confessionário. E outra coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, como essa igreja é bela, é maravilhosa, que nos chama pela graça do batismo, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, sinal de cura, de libertação, sacramento da unção dos enfermos, né? Que a pessoa quando está doente, vai viajar, vai fazer a cirurgia, pede ao sacerdote para administrar o sacramento da unção dos enfermos. Quando o cara se batiza, quando o cara se casa, recebe o sacramento do matrimônio. E através do sacramento do matrimônio, a gente recebe uma coisa grandiosa,
que Deus concede o dom da cura para rezar pelos filhos. E quantas mães, quantos pais pegam os seus filhos e levam para outras pessoas rezarem. Reze você, pai, mãe. Ah, mãe Itamar, mas eu não tenho fé. Meu irmão, quem pode medir a sua fé de pai? Quem pode? Quando um pai pede pelo filho, é impressionante. Ele pede com o coração, com a alma, com a vida. Ele não pede simplesmente por pedir. Ele pede com todas as forças que Deus lhe dá. Ele prostra diante daquele momento e se humilhando diante da grandeza de Deus, reconhecendo que ele não é nada. E Deus ali manifesta poderosamente. Eu sou sincero, meu irmão, dizer para você. Cristo me apaixonou. E Cristo me apaixona cada dia pela vida sacramental na igreja, com a igreja. Tinha uma santa, eu não sei se era Teresa, mas tinha uma santa que dizia, isso é importante nós saber, ela dizia assim, mesmo que o céu se abra e os anjos me revelem, se não tiver de acordo com a Santa Mãe Igreja, eu não acreditarei. Meu irmão, santos homens que ofertaram a sua vida, que deram a sua vida, para que hoje eu e você tivesse sua Bíblia na mão, tivesse a palavra de Deus na sua mão, tivesse a palavra de Deus na sua mão, para você ler, refletir. Sabe que esses homens sofreram, muitos foram massacrados, muitos foram perseguidos, você vai ver, por próprio Cristo, deu a sua vida, derramou seu sangue, né? Os apóstolos, olha como os apóstolos morreram, cada um deles, o único que morreu de morte natural foi João, mas teve preso numa cadeia durante muito tempo, lá em Patmos, numa ilha, né, da Ásia Menor, na Ásia. Então, meu irmão, nós devemos amar essa igreja, porque a palavra de Deus disse lá em Pedro, disse a palavra de Deus, falou lá em Mateus 16, 17, quando ele vai dizer, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez muitas pessoas desconcordem disso que eu estou colocando. Você tem o direito, mas você não pode desconcordar da palavra. E a palavra de Deus diz isso, lá em Mateus 16, 17 e diante, vai falar exatamente isso. Por isso eu peço que você, meu irmão, compartilhe, né? Para que essa integração, essa unidade, esse momento seja atingido pelos teus amigos no Facebook, né? Olha o que vai dizer, né? Homens que ofertaram a sua vida. Eu lembro de Catarina de Sena, grande santa, Santa Catarina, que quis ofertar a vida dela por amor a Cristo, que ofertou depois entrando num Carmelo e se tornou doutora da igreja. Grande mulher, São Francisco de Assis, que rasgou a sua veste e disse, o meu pai, o único pai hoje é Deus, e foi viver da pobreza, e foi viver daquilo que o povo jogava, dava para ele. São Francisco sofreu, mas está aí hoje,
celeiros de santos. Os franciscanos, a congregação gera celeiros de santos, espalhado pelo mundo inteiro. Sofreu, sem sombra de dúvida, sofreu demais, né? A partir do momento que ele decidiu pelo reino de Deus e viver a pobreza, até a família foi abandonado. Mas Deus acolheu nos seus braços e conduziu ele em grande graça e grande bênção, né? Você vai ver também Santo Antônio de Pádua. Quando Santo Antônio de Pádua, ele entrou, né, na ordem e depois se tornou franciscano, homem que ofertou a sua vida. E quantos homens e mulheres que deram a sua vida por essa igreja? Aquilo que Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, refleti-la e ouvir a voz da igreja, que fala através dos nossos padres. A obediência, o amor, né? O amor à Santa Mãe Igreja, o carinho que Santa Clara tinha e quantos santos tem. Todos os santos, meus irmãos, amava, obedecia a Santa Mãe Igreja, tinha um grande carinho, amor e devoção muito grandiosa a Nossa Senhora. Hoje, nós precisamos voltar a esse amor, voltar a esse carinho, voltar a nossa doação, a nossa oferta a Deus, através da sua igreja, que ela será alcançada no coração de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus lá fala, em João 16, ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade. Meu irmão, e você recebe o Espírito Santo através do batismo, confirma no crisma, pela confirmação do crisma, o sacramento do crisma, quando o senhor bispo diz: por esse sinal recebe o Espírito Santo, traça o sinal na tua testa, com o óleo, a unção, a graça, tornamos pertença de Deus. Depois de todas as pertenças que nós tomamos nas nossas vidas, e agora queremos, muitas vezes, falar mal. Não pode ver qualquer coisa acontecer, já começa a criticar. Quem somos nós para falar mal da esposa de Cristo? Né? Quem somos nós? Que ele deu seu sangue por ela. Quando ele vai dizer sobre os casais, ele vai dizer: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz, ofertou-se por ela. Mas nós, muitas vezes, meus irmãos, nós somos, não sei nem a palavra certa de colocar para você, ingratos, pela grande bondade que Deus tem dado, a oportunidade que Deus tem dado de vida. Eu me lembro da passagem lá, quando os apóstolos chegam e dizem: Senhor, o joio cresceu dentro do trigo. E disseram: Senhor, vamos arrancar o joio. E ele disse: não,
deixe o joio e o trigo crescer junto, e na colheita final separarei o joio do trigo. Meu irmão, nós muitas vezes fomos trigo e somos joio e somos trigo. Muitas vezes nós somos muito joio. E esse joio precisa ser transformado. Por isso que Jesus vai dizer, não arranque o joio desse crescer junto. Na colheita final, eu separarei o joio do trigo. Dando a oportunidade daquele joio de nós nos converter, mudar de atitude, mudar de mentalidade, de pensamento. Olha, o que essa igreja tem feito durante esses anos e anos, venceu a Idade Média. Tantas barreiras surgiram e ela vai vencendo a cada dia, e vai vencer. Porque temos Cristo, cabeça, chefe. É Ele que conduz pela graça, pelo amor, o Espírito Santo iluminando, orientando pela luz do Espírito Santo. Precisamos, meu irmão, minha irmã, tirar o chapéu, como diz os grandes santos. Nenhuma instituição durou tantos anos como a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, porque exatamente ela nasceu da graça de Cristo. Foi Cristo, meu irmão. Por isso eu peço para você, se você não tinha um amor à igreja, a Cristo Jesus, aos pagos, eu sempre digo, não importa o que um padre faz, uma pessoa faz. Importante o que ele é naquele momento em Cristo. Cristo faz, opera através dele. Agora nós ficamos olhando para o pecado do outro, né? Ficamos olhando para o pecado do outro, enquanto nós estamos carregados de sujeira, de imundície. Isso dói, porque nós às vezes estamos mais sujos, mas só enxergamos a miséria do outro, a fraqueza do outro. Devemos olhar primeiro para nós. Como é que se encontra a minha vida, a sua vida? Devemos olhar para a nossa vida primeiramente. E, aliás, rezar pelo outro, não condenar, julgar o outro. Porque Deus não te deu direito de julgar. Temos aqui a palavra de Deus que nos orienta tudo isso. Que orienta. Conhecereis a verdade. A verdade abre os nossos olhos, meus irmãos. Sofremos por amor a Cristo Jesus na sua igreja, né? Às vezes a gente diz assim, mas a igreja é um local de oração, sim, de respeito, e devemos respeitar o que é sagrado, o que Deus deixou. Eu não posso querer banalizar as coisas, não posso, né? Olha o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio, Jesus vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separa. O homem deixou pai e mãe e se uniu à mulher. A mulher deixou pai e mãe e se uniu ao homem. Os dois se tornarão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Olha como é que se encontra hoje a banalização. Quantos filhos e filhas desobedientes, que não quer mais obedecer os pais,
que sofreram, passaram noite sem dormir. Olha como está sendo revestido o contrário das coisas, os morais, os princípios, o respeito, a bênção. Tudo bom, senhora? Como vai a senhora? Hoje é tu. As coisas estão totalmente o contrário. Mas, meu irmão, permaneça firme naquilo que Deus te colocou. Como diz São Paulo, não abandone aonde você foi alimentado, aonde você cresceu, nesse cordão umbilical que te alimentou. E ele vai dizer, né? O Evangelho vos chamou para tornardes parte da glória do Senhor Jesus Cristo. Pelo Evangelho, por Cristo Jesus, nos chamaste a fazer parte desta boa nova, desta graça de Deus em nossas vidas. E demais, assim, pois, irmão, ficai firme, não esmoreça, continue firme, convicto na sua fé, poldada em Jesus Cristo, alicerçada pela graça dos sacramentos, porque o sacramento, meu irmão, nos fortalece a cada dia na fé. E demais, conservai os ensinamentos que aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa, ensinada por palavra, pela tradição, pelo aquilo que foi falado, que foi vivido. Se você ler Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, meu irmão, escrito, narrado pelo evangelista Lucas, você vai ver aqueles homens que ofertaram as suas vidas por amor a esta igreja, por gratidão a Deus, como eu coloquei lá, né? Graças de Deus. Irmãos queridos em Deus, todos nós, queridos, amados por Jesus Cristo, por esse Deus que nos ama, que foi até a cruz, para nos salvar, para nos resgatar do pecado, da escravidão do pecado. Eu peço agora, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, concede a Tua graça, a Tua bênção, esse Teu Filho, essa Tua Filha. Que Deus te liberte, que o Espírito Santo ilumine o seu coração, que dê força a você. Eu creio na bondade de Deus, na misericórdia do Pai. Pedimos a Nossa Senhora para que abençoe a sua vida, as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e seu vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus Pai nos abençoe, Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora. São Francisco de Assis, grande servo de Deus, grande homem de Deus. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, ninguém como Deus. Teresa Dava, doutora da igreja, grande mística. Que as bênçãos derramem sobre nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe e fortaleça a cada momento da sua vida. Paz e bem, estamos juntos, rezando, pedindo a Deus pelo fim de todo mal, que Deus ilumine seu coração. Forte abraço a todos. Obrigado.